Olá, Direns! Não faltam profissionais, na verdade falta é profissionalismo. Berter Schutz, o CEO da Porsche na década de 80, dizia que era para contratar uma pessoa pelo seu caráter e depois treinar as suas habilidades. Defendia que o caráter era mais importante que os conhecimentos e as habilidades que as pessoas apresentavam em seu currículo profissional. Pois as habilidades poderiam ser treinadas, mas o caráter não. Mais do que uma opinião, essa frase praticamente se tornou uma profecia. Tanto é que atualmente as empresas não podem reclamar que faltam profissionais, na verdade elas estão correndo risco com o profissionalismo. A conduta de um profissional sempre teve ponto de apoio diferente com o passar dos anos. Na época anterior à Revolução Industrial, por exemplo, primava-se principalmente pelas habilidades, pois como a economia era dominada principalmente pelo artesanato, as pessoas desenvolviam determinadas habilidades e se tornavam aquilo como sua profissão, o seu ganha-pão, e ganhava vida com isso. Essas habilidades também eram chamadas de ofício, eram transmitidas de pai para filho. Embora nessa época o número de universidades fosse bem menor e bem pequeno do que os dias de hoje, houve também uma grande evolução na ciência e no conhecimento científico. Com a Revolução Industrial, o perfil da economia mudou e as grandes corporações começaram a se proliferar, assim como o conhecimento científico em áreas como engenharia, economia, medicina, e também à medida que aumentava o número das empresas industriais, o número de empreendedores aumentava consideravelmente. O empreendedorismo, então, sempre demandou atitude, iniciativa, ou seja, vontade de fazer algo sem esperar que alguém mande. E assim o trinômio conhecimento, habilidade e atitude perdura até os dias de hoje, com a condição importante para qualquer profissional em qualquer área. É que ficou conhecido então como o chá. Nesse contexto, o conhecimento representa o domínio que a pessoa tem sobre determinado assunto. A habilidade é a capacidade da pessoa transformar seu conhecimento em algo produtivo, gerando assim resultados. E a atitude é a iniciativa esperada de qualquer profissional para que ele ande com as suas próprias pernas, sem esperar pelas ordens dos seus superiores. Trata-se do saber, saber fazer e do querer fazer. Embora esse perfil pareça completo, ou melhor, pareça tornar qualquer profissional completo, atualmente se percebem muitas queixas no mercado de trabalho. É comum ouvir que faltam profissionais no mercado, faltam pessoas que preencham o perfil desejado que atenda às características do tal chá. E é interessante discutir isso porque cada vez mais que nós observamos as pessoas tendo acesso a ensinos técnicos e a ensinos superiores, muitas saem formadas com conhecimento. Embora muitas vezes esses conhecimentos se tornem um tanto questionáveis, mas saem sem habilidades e principalmente sem atitudes para o mercado de trabalho. E há aqueles que são dotados dessas condições. Há profissionais que são dotados de conhecimento, de habilidades e atitudes, mas isso não os torna profissionais competentes. Essa é outra observação que temos tem se tornado comum no mercado de trabalho. Então essa situação nos leva a pensar que está faltando algo do perfil profissional, algo que poderia ser adicionado ao trinômio do chá. Essa característica, então, é o comportamento. Poderia também ser chamado como inteligência emocional, conforme o livro de Daniel Goleman. Mas penso no comportamento como postura profissional, que a pessoa assume em termos de relacionamento interpessoal, liderança, ética e educação. Tem a ver com querer se desenvolver continuamente e contribuir com o crescimento das pessoas que estão ao seu redor. Não é a atitude da pessoa somente em saber fazer ou saber querer, mas principalmente em saber ser. Há várias pessoas que preenchem os requisitos do chá, mas às vezes essas pessoas não percebem que essas condições lhe colocam numa posição de destaque em algumas empresas. Elas acabam servindo como referência para outras, mas muitas vezes esse profissional não entende que essa condição lhe confere uma obrigação importante, que é a obrigação de ser um verdadeiro líder, a obrigação de ser um profissional competente. Além de saber fazer, querer fazer, eu tenho que contribuir para o desenvolvimento do meu próximo.
e assim alcançar essas características, ou seja, tenho que saber ser um bom líder, saber ser humilde, saber ser um bom profissional e influenciar positivamente os meus colegas. No contexto atual, o mercado de trabalho, em que cada vez mais se espera das pessoas, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas têm menos para nos entregar, em que cada vez temos que ensinar profissionais já formados e principalmente os profissionais mais experientes têm que cada vez mais servir como exemplos para os mais jovens, vejo a conduta de um profissional competente ultrapassar o contexto do chá e deve agregar comportamento ao seu perfil. Pior do que falta de profissionais no mercado será a falta de profissionalismo, que poderá aumentar e muito se os profissionais competentes de hoje não adotarem um comportamento que busca a formação das pessoas pautadas numa conduta profissional ética, moral e com um bom relacionamento interpessoal. Pensa nisso.